Sejam bem-vindos ao PB Desporto. No Brasil, pandemia ignorada e clubes planejam retorno do futebol. Aqui em Portugal, Pinto da Costa é reeleito presidente do Porto. Lisboa, muito próxima de sediar finais da Champions League. E muito mais sobre as origens do futebol de Portugal. Comigo, Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes. De início, vamos a Maceió, Alagoas, nordeste do Brasil. Jorge Moraes, os números da pandemia cada vez maiores no Brasil, mais óbitos, mais pessoas infectadas. A Universidade de Washington recentemente divulgou uma previsão para, em agosto, até o dia 4 de agosto, a possibilidade de termos 165 mil óbitos no país, e mesmo assim o futebol está à parte dessa realidade, hein, Jorge? Olá, Júlio, tudo bem? Estamos aqui de volta no PB Desporto e hoje eu vou contar uma historinha para exemplificar no final o motivo dessa história. O cidadão ia pela estrada com seu carro e encontra uma porteira fechada, uma cancela, e um cidadão ao lado fumando, e ele manda que a porteira seja aberta. E ele pergunta: quem é vós-me-ser? Ele diz: eu sou o doutor. E o que é o doutor? O doutor é o cara que sabe de tudo. Então ele responde: então sabe abrir porteira. A história é porque os doutores do futebol resolveram abrir a porteira. Juntos com o governo do Rio de Janeiro, a partir do dia 16 de junho, já tem a volta do futebol. E a partir daí, com certeza, essa porteira do futebol vai estar aberta para todos os outros estados. Rio Grande do Sul, que já tem treinamento, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, aqui em Alagoas, a partir do dia 16 de junho agora, a gente já tem o início das atividades. Em função da pandemia, a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa, porque se a gente não tem o controle na elevação do número de contaminados e de mortos, como é que a gente pode imaginar e pensar na volta do futebol? Na verdade, a porteira do futebol será aberta pelo Rio de Janeiro, com o futebol a partir do dia 16 de junho, e todos os outros estados deverão seguir a essa norma com seu protocolo já criado, a CBF já trabalhando com vistas à volta do Campeonato Brasileiro. Então eu não entendo. Um país que não tem nenhuma programação melhor para controlar essa doença. O país que está atrás apenas dos Estados Unidos no número de pessoas contaminadas e pessoas mortas. Esse país está pensando na volta do futebol. Daqui a pouco vai virar uma febre no país e a gente vai viver a expectativa, sim, de dias ruins. Espero que Deus nos ajude e eu possa estar enganado no meu ponto de vista, tá certo? Um abraço para você, Júnior. Até outra oportunidade aqui no PB Desporto. Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. E aqui em Portugal, Pinto da Costa foi reeleito para mais um mandato à frente do Futebol Clube do Porto. Ele foi eleito pela 15ª vez consecutiva, é isso mesmo. 15º mandato consecutivo, 38 anos, desde 82 que ele está à frente do Futebol Clube do Porto. E em apenas 3 ocasiões ele teve adversários nos pleitos, em 88, 91 e agora em 2020. O Pinto da Costa obteve mais de 68% dos votos contra o segundo colocado, o José Fernando Rio, com 25,87%, e o terceiro, Nuno Lobo, com apenas 4,94%. Ele vai assumir mais um triênio à frente dos Dragões, ainda nesta semana. E a imprensa alemã dando como certa a escolha de Lisboa para sediar a fase final da Liga dos Campeões da Europa, Champions League. Serão 8 equipes a jogar as quartas de final,
semifinal e a grande final no dia 29 de agosto. Segundo a imprensa alemã, a UEFA vai confirmar Lisboa no próximo dia 17 de junho. E os jogos seriam realizados no estádio José Alvalade do Sporting e também no Estádio da Luz do Benfica. No Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes e muito mais sobre as origens do futebol de Portugal. Olá, gente do PB Desporto. 31 de março de 1914, poucos meses antes de ser deflagrada a Primeira Guerra Mundial. Os dirigentes das associações de futebol de Lisboa, Porto e Porto Alegre reuniam-se para fundar a União Portuguesa de Futebol, com o Dr. Saio Oliveira na presidência e sede na Praça da Alegria, da capital. Mas, como disse no programa anterior, o futebol não chegou a Portugal naquele dia de primavera de 1914. Já muito antes a bola rolara por aí, conquistando a alma popular e se tornando, com o passar dos anos, uma das maiores paixões nacionais, capaz de competir com o próprio fado, tido como o mais expressivo símbolo português. O futebol chegou ao país pelos pés dos estrangeirados da aristocracia lusitana, que importavam da Grã-Bretanha todas as modas mais recentes, entre elas, obviamente, as do desporto. No Portugal do fim dos anos 1800, o futebol estava bem longe de ser popular, com as pessoas simples do povo completamente dissociadas de tais maluquices dos ingleses, praticadas pelas elites. Apoiado no ócio das classes dominantes e seu gosto pelas excêntricas e novas diversões, o jogo espalhou-se no país, praticado em escolas e colégios privados. Até o final do século XIX, já existiam associações e clubes nas principais cidades portuguesas. Lisbonense, Carcavelos, Braço de Prata, Real Ginásio Clube Português, Estrela Futebol Clube, Futebol Acadêmico, Campo de Ourique, o Porto Cricket, Esporte Clube Vianense, entre outros. O Futebol Clube do Porto seria o primeiro dos grandes clubes lusos a nascer, corria o ano de 1893, estruturado a partir de 1906. O Clube Internacional de Futebol seria o primeiro de Portugal a jogar no estrangeiro, visitando a capital espanhola em 1907, onde derrotou o Madrid Futebol Clube, o atual e poderoso Real Madrid. 4 anos antes, os funcionários da fábrica Graham, no Porto, fundavam o Boa Vista Footballers, o atual Boa Vista Futebol Clube. Mais ao sul do país, rapazes do antigo Casa Pia fundaram o Sport Lisboa, que em 1908, incorporado ao Grêmio Sport Benfica, daria lugar ao Sport Lisboa e Benfica, o clube encarnado da luz. 2 anos antes, já nasceram o Sporting Clube de Portugal, pela mão do Visconde de Alvalade e seu neto José de Alvalade. As rivalidades logo se acentuaram, apaixonando os adeptos, e os confrontos atraíam cada vez mais o público de todas as classes sociais. Surgiam os primeiros desafios, principalmente em Lisboa e no Porto, organizados pelas associações locais. Aguardem Antônio Júnior e gente do PB Desporto, mais histórias do futebol de Portugal e também do Brasil, com certeza. Antônio Manuel Góes, do Rio de Janeiro. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Até a próxima!